Vamos ver agora a anatomia seccional do encéfalo. Gostaria que você prestasse bem atenção aqui nas dicas que eu vou passar, porque a imagem muda muito de acordo com o corte, tá? Então, pensar primeiramente no tipo de vista que a gente pode ter. Primeiramente, lembrar que vocês têm a chamada face ou vista lateral, depois a face ou vista medial. E quando a gente fala do encéfalo, o negócio é que no encéfalo, você tem que pensar que aqui é meio que 3D, tá? Uma hora você tá olhando de um jeito, quando você virar a imagem, as coisas vão aparecer novamente, então você tem que ficar atento com isso. Então, por exemplo, na face lateral, você vai ver que na parte frontal nós temos aqui um giro frontal superior, um giro frontal médio e um giro frontal inferior. Para o lobo temporal, até que é fácil assim também, ó. Giro temporal superior, médio e inferior. Aí você vai lembrar que se tem 3 giros, tem 2 sulcos. Lembrando que para separar as áreas, a gente pode usar como referência alguns giros, em especial esses que estão aqui quase que em vertical, nos ajudam a separar a parte frontal da parte parietal. Tá? Então esses são os famosos giros pré e pós-central. Qual é o foco aqui? O que você tem que pensar? Que aqui em cima passaria a tal da linha média. Aí você pode dizer que ali nós temos a tal da linha média ou fissura longitudinal. Tá? E que esse giro frontal superior que você está enxergando aqui, ele se dobraria para dentro da imagem ali na figurinha e ele cairia aqui, ó. Então é meio que imaginário mesmo, tá? Quando a gente for lá pro exame, você tem que começar a pensar assim. Tô rodando a imagem e o giro tá indo junto? Ele vai junto. Outra coisa, aqui é o famoso corpo caloso, uma estrutura que a gente está acostumado. E o corpo caloso ele sempre ficará abaixo desse outro giro que é famoso, que é o tal do giro do cíngulo. Bom, esse aqui é o passo a passo inicial. Na verdade, a gente costuma falar para o aluno que é interessante que ele tente visualizar o encéfalo baseando-se nos 4 ventrículos, né? Se você se basear nos 4 ventrículos, então nós temos 2 ventrículos laterais, nós vamos ter ali o chamado terceiro e quarto ventrículos. Aqui os famosos ventrículos cerebrais. Onde ficam os laterais? Abaixo do corpo caloso. Onde fica o terceiro? Entre os tálamos. Onde fica o quarto ventrículo? Entre ponte e cerebelo. A partir daí, começa agora a pensar. Você viu o corpo caloso? Você enxergou ele na imagem? Então aqui tem ventrículo lateral, ó. Se ali é corpo caloso, embaixo do corpo caloso, ventrículo lateral. Tá vendo essa bolinha que tá aqui? Essa bolinha que tá aqui, ela é o tálamo. Como eu tô vendo um lado só, porque é uma face medial, eu vou ver um tálamo só. Se eu trouxesse o outro lado da imagem, eu traria o outro tálamo. Quer dizer que entre os tálamos eu teria o terceiro ventrículo. O terceiro ficaria por aqui. Tá vendo aqui para baixo? Nós estamos enxergando a região de ponte e região de cerebelo. Entre ponte e cerebelo, nós temos o quarto ventrículo. Eu posso mudar a imagem agora, colocar numa outra perspectiva, vamos tentar entender. Se eu olhar para esse corte, eu vou interpretar que aqui eu tenho a tal da linha média. E se eu tenho a linha média, eu tenho que prestar atenção que uma hora essa linha média acaba. Se essa linha média acaba, é sinal que eu cheguei no tal do corpo caloso. Se eu enxerguei corpo caloso, olha só o que dá para fazer. Ventrículo lateral com ventrículo lateral. Ventrículos laterais sempre embaixo do corpo caloso. Dá só uma olhada, a linha média que você falou que estava ali, é a mesma linha média que você está vendo aqui, ó. A linha média está aqui de novo, ó. Se é a linha média, esse espaço que eu estou vendo aqui de lado é ventrículo lateral. Não entendi como que é ventrículo lateral, Leandro. Essa imagem está cortada em axial. Do jeito que está aqui essa imagem, é como se nessa outra eu tivesse feito um corte aqui nessa altura, ó. Se eu fizesse um corte aqui nessa altura,
Eu pegaria a parte anterior do corpo caloso, eu pegaria a parte posterior do corpo caloso e eu pegaria o ventrículo lateral aqui no meio. Então, naquela imagem, eu pego uma parte do corpo caloso, eu pego uma outra parte do corpo caloso e os ventrículos vão ter que ficar indo para baixo. E os ventrículos fazem um monte de curva. Essas curvas pertencem ao ventrículo lateral. O terceiro ventrículo ficaria logo abaixo. O terceiro ventrículo sempre entre os tálamos. Esses daqui são os tálamos. Terceiro ventrículo sempre entre os tálamos. Quarto ventrículo não apareceu porque ele está muito mais baixo. E, teoricamente, na imagem ele também foi cortado. Mas vamos pegar a ideia do que a gente está entendendo aí e vamos tentar colocar isso em prática, tá? Outra referência que você pode usar é que logo abaixo ali do ventrículo lateral você vai ver uma área com núcleos e esses núcleos aqui pertencem ao núcleo caudado. Na verdade, ali é a cabeça do núcleo caudado. Reparem que na lateral dele vai ter uma área de fibra branca e essa área de fibra branca vai se direcionar para o mesencéfalo. Essa área de fibra branca é a chamada cápsula interna. E se eu enxerguei ali a tal da cápsula interna, ela vai separar então a região do tálamo de um grupo chamado de núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme que eu coloquei para você em vermelho aqui, você vai conseguir ver nessa outra imagem também em vermelho. A cápsula interna que eu coloquei em azul para você em uma imagem, você vai conseguir ver ela aqui também. O núcleo caudado que eu coloquei para você de cor preta, você vai ver ele aqui, ó. Você vai ver ele aqui. E o tálamo que a gente colocou com uma cor ali próximo, de um amarelinho meio escuro, tá por aqui. Se ali então é o tálamo, aqui então seria o outro tálamo, e entre eles quer dizer que aquele vão que eu estou enxergando seria o terceiro ventrículo. Ok? Vamos para a prática? Vamos ver isso aí na real, como é que funciona? Dá uma olhada só na imagem. Se eu não estou enxergando luz, que luz, Leandro? Essa luz aqui, ó. Se naquela imagem da nossa esquerda eu não estou enxergando luz, quer dizer que esse corte aqui está muito alto. Esse corte, ele está alto. E esse corte que está alto, ele está na altura do vértice. Agora, se eu abaixar o corte e eu enxergar a luz, e repare que essa luz que você viu aí, ela está impar. Então isso aqui representa ventrículo lateral. Repare que a imagem vai te mostrar com um corte alto que aqui na região frontal você tem 1, 2, 3 giros. Todos esses são giros frontais. Esses giros frontais que você enxergou, repare que tem um que é muito próximo da linha média. A linha média mostrada aqui para você, tem um giro frontal que é muito próximo da linha média. Esse giro frontal que é próximo da linha média, usa como referência, é o giro frontal superior. É muito bom você usar ele como referência, que você vai conseguir perceber isso nos outros cortes. Dá só uma olhada, esse aqui é o giro frontal superior. E se eu for levar em consideração então a sequência das imagens, dá só uma olhada depois do giro frontal inferior, que é o último na sequência dos laranjas. Esse aqui então seria o giro pré. E esse que está aqui para trás seria o giro pós. Giro pré e giro pós central. Tá? Giro pré, mesma coisa. Pré-central. Ok? Vamos baixar o corte um pouquinho mais. Já reparou o tipo de corte que foi feito? Lembre-se sempre quais são os lados. O paciente sempre entra de cabeça na imagem olhando para cima, tá? Lado direito do paciente está para cá, lado esquerdo do paciente está para cá. Lado direito dessa imagem está aqui, lado esquerdo dessa imagem está aqui. Lembrar os lados é obrigatório. É uma coisa meio que óbvia, né? Você não pode deixar de marcar os lados quando se trata de paciente. A linha que está aqui no meio agora para nós, como referência, usa ela como referência. Aqui a linha média. Se aqui é a linha média, olha só o que a gente falou. Esse giro que está aqui tem que ser o giro frontal superior.
Quer dizer que se eu usei o giro frontal superior como referência, giro frontal médio, giro frontal inferior. Na sequência, eu iria encontrar já o giro pré e o giro pós. Olha só, se você encontrou a tal da linha média, olha quem está aqui embaixo. Esse cara que está aqui embaixo é o tal do corpo caloso. E se ali é corpo caloso, quer dizer que ele é referência para você encontrar ventrículo lateral. Eu vou marcar um lado só, mas esse, na verdade, seria o corno frontal do ventrículo lateral direito. Esse outro aqui seria o corno frontal do ventrículo lateral esquerdo, corno occipital do ventrículo lateral esquerdo e corno occipital do ventrículo lateral direito. Tá? Repare que tem uma faixa muito fina ali no meio, é extremamente fina mesmo, tá? Essa faixa fina que está aqui no meio, só esse pedaço de nada iria já representar para nós o tal do terceiro ventrículo, ok? E se ele é o terceiro ventrículo, olha o que acontece. Tem uma mancha aqui com núcleos, tem outra por aqui. E essas manchas ao redor do terceiro ventrículo representam os tálamos. Vou marcar um tálamo só. Se o tálamo está ali, repare que tem uma faixa escura que representa axônios. Essa faixa escura que você viu, ela representa a tal da cápsula interna. E se ali é a cápsula interna, olha quem está por fora aqui, ó. É o tal do núcleo lentiforme. Bom, o núcleo lentiforme, ele também pode te ajudar a achar outro cara aqui, tá? Repare que é tudo por posição, característica. Se ali você encontrou o tal do núcleo lentiforme, olha quem é vizinho do núcleo lentiforme. Olha quem pode servir como referência. Núcleo lentiforme, ao redor dele, aqui do lado, você acha o lobo insular. Lobo insular. Tá? Agora, vamos descer mais? É um negócio muito pequenininho, mas eu queria forçar a visão de vocês. Vocês estão vendo que tem um negócio aqui que parece um X? Deixa eu dar um zoom nisso aqui, ó. Tá vendo um negócio aqui que parece um X? Reparem que esse negócio que parece um X, ele tá na frente de uma outra bolinha. Esse cara que parece um X é o tal do quiasma óptico. Tá? Quiasma óptico, ele tá na frente de uma estrutura que vocês conhecem bem. E reparem que essa estrutura que eu estou passando a caneta aqui, eu posso até tentar tirar a caneta agora, eu gostaria que você visse que essa estrutura que eu marquei para você, ela tem umas marcas de cor preta aqui de canto. Você viu isso? Esse cara que eu acabei de mostrar para você, ele tem umas marcas em cor preta. Essa marca de cor preta aqui é muito boa para você analisar paciente com dificuldade de motricidade. Isso aqui é a tal da substância negra. E esse cara que você acabou de ver aqui, isso aqui é o tal do mesencéfalo. Ok? Descer um pouquinho, repare que o desenho do mesencéfalo de fato sumiu. Olha como isso aqui abriu. E além disso aqui ter aberto, ele tem uns risquinhos que vêm aqui para trás, tá vendo isso? Então quer dizer que esse alguém quer se comunicar com o cerebelo. Olha só, cerebelo. E essas hastes que eu marquei vindo aqui para trás são os famosos pedúnculos cerebelares. E esses pedúnculos cerebelares, eles estão na altura da ponte. Então, são pedúnculos cerebelares médios. E se ali é a ponte, você viu que apareceu uma luz aqui no meio? Entre ponte e cerebelo, provavelmente isso aqui é o tal do quarto ventrículo. Um pouquinho para baixo? Só um pouquinho para baixo. Dá só uma olhada. O desenho da ponte some. Se o desenho da ponte sumir, ficou mais fino ainda. Esse aqui é o tal do bulbo. Continua tendo o cerebelo aqui para trás. Ok?
Agora vamos colocar numa outra perspectiva, só para vocês terem uma ideia. Aqui dá para ir um pouquinho mais rápido. Reparem que aqui a gente tem hemisférios. Aqui eu consigo ver nitidamente o que é corpo caloso. Repare que embaixo do corpo caloso tem luz, ventrículo lateral. Em cima do corpo caloso, giro do símbolo. Aqui embaixo também tem o fórnice. Tem uma bolinha que fica com luz ao redor. Isso aqui é tálamo e essa luz ao redor seria o terceiro ventrículo. E aqui a região do tronco encefálico, o famoso MPB da cabeça, MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. E repare que entre ponte e cerebelo tem luz aqui, esse é o tal do quarto ventrículo. Aqui para trás nós vamos ver uma área com veia, mas tem uma tenda, uma dobra de meninges que a gente chama de tentório. E para esse tentório, então, você separa os compartimentos que ficariam abaixo, que é o infratentorial, o compartimento que ficaria para cima, que é o supratentorial. Não sendo ventrículos, os espaços que a gente consegue ver ao redor seriam espaços chamados de cisternas. Cisterna magna, cisterna pré-pontina, interpedocular, tá? Cisterna dos colículos, vários espaços. Passar o corte um pouquinho para o lado, olha só de ter ido para o lado, chegou na altura da órbita. Então você passa pelos lobos agora, tá? Frontal, parietal lá em cima, occipital aqui, temporal na altura do olho. E repare que ficou alguém aqui no meio, ficou ilhado. Ínsula quer dizer ilha. Esse é o lobo insular, é o lobo que ficou ilhado. E aqui embaixo o cerebelo. Mudou o corte, dá só uma olhada, vocês conseguem ver hemisférios, só que tem uma linha que separa agora aqui, ó, na lateral da cabeça. Essa linha separa a parte superior da parte inferior. Esse aqui é o sulco lateral. Sulco lateral separando o lobo frontal do lobo temporal. Aqui a gente consegue ver claramente, ó, a região de ventrículos laterais. Aqui é a região onde eu teria um escoamento do terceiro ventrículo em direção ao quarto ventrículo. O quarto ventrículo vai estar um pouco mais para baixo. Aqui começa a formar o tal do tronco encefálico. Repare que aqui tem uma silhueta do que seria aquele polígono de Willis. A artéria basilar está aqui, ó. Então a ponte está por aqui. Repare que a ponte nessa imagem vai te mostrar que ela abre os pedúnculos em direção ao cerebelo. Quer dizer, o mesencéfalo estaria um pouquinho aqui em cima, a ponte está aqui e o bulbo está aqui para baixo. Ok? Mais para trás ainda o corte, olha os colículos aqui, ó, são 4 bolinhas. Vocês conseguem ver isso tanto na peça sintética quanto na cadavérica e também na imagem. Aqui tem uma outra bolinha que é a tal da pineal. Dá para achar a pineal na imagem? Pior que dá, hein? Se aqui é a linha média acaba sempre aonde? Corpo caloso. Se é corpo caloso, a luz que está embaixo dele são ventrículos laterais e o giro que está em cima dele é o giro do símbolo. Se aqui é a linha média, aqui seria a região já indo para trás, hein? Toma cuidado, isso aqui não é lobo mais frontal, isso aqui é mais para a região lá parietal, tá? Tá mais para trás ainda, ok? Então, agora mudou um tiquinho. Se aqui é a região de ventrículos, essas áreas agora são consideradas cornos occipitais. Vocês foram lá para trás com a imagem. Vê? Agora que vocês já estão topzera, eu vou deixar a imagem, eu vou olhar ali para o relógio e vou deixar 10 segundos para você encontrar o erro, tá bom? Você vai falar para mim onde que está o erro, onde que está a patologia. Vou colocar para você a imagem normal aqui, lado a lado. Obviamente que sem o cara falar do histórico, do não sei o que, caso, relato do paciente, fica difícil. Mas só de olhar para a imagem, aí são os ventrículos. Perfeito. O sulco pode ser também, tá? O sulco pode ser uma segunda causa. Inicialmente o que te chama mais atenção são ventrículos. O problema da imagem é isso, que muita coisa te chama atenção, e aí você já tem que ir lá, né, marcando tudo e tal, mas sempre marca no topo da sua lista o que mais te chama atenção. Ventrículos, boa. Próximo, caso 2. Bicho, muito doido isso, né? Vou colocar o normal para vocês verem aqui. É bem complicado, né? Mas é de se treinar o olho, tá, galera? Esse caso, o problema tá aqui, ó. Vocês viram que tem alguém disputando espaço com o bulbo? Esse cara aqui é o bulbo. Vocês viram que na outra imagem não tem? Esse caso aqui é um tumorzinho, tá? Mas é um tumor que adora aquela região que vocês conhecem como ângulo ponto cerebelar. Tudo bem? Mas só para correlacionar, para vocês verem
O interessante é você sempre prestar atenção que é normal e que não é, né? O foco da aula de hoje é isso. Reparem que tem a anatomia do que é o bulbo e que não tem nada assim com a característica dele vizinho a ele, tá? Se aparecer alguma coisa vizinho a ele, vocês já sabem que tem algo de errado. Para nós, nesse momento, é o mais importante. Vocês olharem para a imagem e saber que tem algo ali que não deveria estar. Caso 3. Que tem alguma coisa? Tem. Onde está? Vou colocar o normal para você. É um tumorzinho que pegou a região de tálamo. Aqui seria o risquinho do terceiro ventrículo. Essas manchinhas que ficam ao redor são os tálamos. Esse se instalou bem em cima do tálamo. Ok? Boa. Próximo, e esse? Isso aqui abre muita possibilidade de chute. Deixa eu só te mostrar uma imagem. Olha o que é considerado normal. Sabe qual é o problema do exame de imagem? É que um corte para o lado já começa a juntar tudo novamente. Então a gente tem que ter certeza quando o corte é mediano. Isso aqui é um corte mediano. Reparem que essa bolinha que está aqui em cima é o tálamo. Aqui é mesencéfalo, ponte e bulbo. Agora deixa eu voltar aqui com você, dá uma olhada, aqui é tálamo. Se eu levar o corte um pouquinho para o lado, parece que o tálamo faz parte do tronco encefálico. Só porque você levou o corte um pouquinho para o lado, você acha que ele faz parte. Por conta disso que a gente acabou assinalando que era o mesencéfalo. Na verdade, aquela bolinha que está lá é o mesmo do caso anterior. Aquele tumorzinho do mesmo caso anterior está em tálamo também, só que por outra perspectiva acaba confundindo, tá? Também região de tálamo. É que do jeito que está aqui é como se fosse esse corte, ó. Ficaria aqui, ó. Ok? Próximo. Já lhes adianto, o branco que está contornando ali alguma coisinha e tal, repare que o branco que está por aqui, ele passa por aqui, mas ele tem uma faixinha de branco aqui, esse branco desce, esse branco vai lá para cima. Então, na verdade, isso aí é contraste, tá? O branco não é o foco, não é a patologia. Vou colocar o normal para você. Esse caso é um pouquinho complicado, mas o problema desse paciente é esse buraco aqui, ó. Região de cerebelo. O único espaço que cabe para ter algum buraco é na frente do cerebelo. Entre ponte e cerebelo pode existir esse buraco. Atrás dele não pode ter. Olha o cerebelo como é fechadinho. Atrás dele não pode, tá? Isso aqui é necrose em cerebelo. Era essa então a nossa aula. Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado mais uma vez. Forte abraço e até o próximo vídeo.